Olá! O Saúde em Foco de hoje, nós vamos falar sobre um tema, a consulta de enfermagem em puericultura e a vivência do enfermeiro na estratégia saúde da família. Eu conto então com as convidadas, a Laura Simons, mestranda do programa de mestrado profissional materno-infantil. A Laura é especialista em saúde da família, em auditoria dos serviços de saúde e também atua numa estratégia na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria. Contamos também com a Patrícia Dutra, enfermeira da Prefeitura Municipal de Saúde de Santa Maria e atua também como preceptora na residência obstétrica. Então, é um prazer, colegas, estar aqui para compartilhar essa vivência, essa experiência de vocês nesse tema tão importante na nossa profissão. Então, eu vou iniciar, Laura, te perguntando assim, o que é a puericultura e como é que assim tu vê a atuação de profissionais de saúde? Quem atua hoje na consulta de puericultura? A consulta de puericultura, ela é o acompanhamento da criança saudável, né? Quem é que pode acompanhar e quem também acompanha hoje em dia são os profissionais da atenção básica. Mais especificamente, quem trabalha nas unidades de saúde também faz esse trabalho. Então, o médico, o enfermeiro da estratégia de saúde da família fazem um acompanhamento de todo o ciclo de vida. Acompanho desde o pré-natal, o nascimento, os primeiros anos e seguem acompanhando até os idosos, as doenças crônicas também. Então, é esse acompanhamento que a gente faz desde o pré-natal. Nós temos um protocolo do município, temos o caderno de atenção básica do Ministério, que nos traz que a gente deve começar esse acompanhamento nos primeiros dias já, nos 10 primeiros dias, e seguir com 1 mês de idade, 2, 4, 6, 9 meses, 1 ano e meio e 2, Então, a gente faz todo esse acompanhamento na atenção básica. Ótimo. E Patrícia, assim, como tu desenvolve na tua estratégia, no território onde tu atua, a consulta de enfermagem de puericultura e também fala um pouco assim do processo de trabalho com essa equipe, junto com a equipe da estratégia. Como é que tu vens aí desenvolvendo esse trabalho tão importante, Eu trabalho numa equipe de estratégia de saúde da família básica, a estratégia de saúde da família Alto da Boa Vista, que é composta por um médico, uma enfermeira, uma técnica, uma recepcionista e 6 agentes de saúde. Bom, como foi dito pela colega, nós acompanhamos todo o pré-natal da gestante. Durante o pré-natal, nós já vamos ressaltando a importância da puericultura, do acompanhamento, porque a mulher ganha o seu bebê e ali nesse momento não acaba o acompanhamento. Então, quando ela está mais ou menos pelas 35, 34 semanas ali, a gente já começa a falar sobre aleitamento materno, sobre os cuidados da criança e a importância de continuar o acompanhamento após o nascimento. A criança nasce e a gente sempre orienta a mãe que do 3º ao 5º dia tem que fazer o teste do pezinho. Então, quando ela chega na unidade para fazer o teste do pezinho, nós já pegamos para a primeira consulta. Aí, nessa primeira consulta, a gente avalia os reflexos da criança, cota umbilical, como que está a higiene, os cuidados que a mãe está tendo. Avalia toda a criança, avalia as mamas da mãe, se está tendo fissura, alguma alteração, auxilia na orientação da pega, para a criança fazer a pega correta, conversa com a mãe sobre como que está a relação em casa, como é que está a estrutura, como estão se organizando, se tem alguém que está conseguindo ajudar ela ou se ela está sozinha, porque isso é muito importante. A gente sabe o quanto é desgastante as primeiras semanas,
né, para gestante, que ganhou aquele bebê, passou por todo o processo de parto, tem toda a adaptação, às vezes não tem um filho só, não é uma criança só, tem mais outros em casa, né, tem que cuidar. Então, perguntar para essa mulher como é que está a estrutura, quem que está ajudando, né, e ver o que a gente pode, como equipe, ajudar também. Sim. A estratégia, enquanto operacionalização, ela consegue chegar, né, na família, conhecer esse contexto. Eu acho isso assim fundamental. Se estabelece um vínculo maior do que, vamos dizer, uma equipe de atenção primária, às vezes, porque tem a função do agente. E assim, Laura, também dentro do teu território lá da estratégia, como é que vocês enxergam assim essa adesão, a reação da família, dos pais, da mãe, né, que leva a criança a vir nas datas que a gente está programado, né, dentro dos protocolos desse acompanhamento, porque é uma prevenção, é uma promoção da saúde que a gente faz. Então, como vocês veem assim essa reação dela? Elas vêm, como é que é? A aceitação, né, geralmente porque ela já, como falou a Patrícia, ela já começa no pré-natal, né? Então, essa aceitação geralmente ela faz parte, ela já vem com esse cuidado e com essas orientações que a gente traz do pré-natal, né? Então, a adesão geralmente e a aceitação são ótimas por parte das mães e dos pais. Mas o que eu percebo é que isso nem sempre foi assim, né? Porque é uma construção, na verdade, é uma construção desse trabalho da enfermagem, do trabalho da equipe. Por quê? Porque ela vai enxergando esse trabalho do enfermeiro. Quando a gente chega no território, né, quando a gente começa a estratégia nas áreas, a gente vê que as pessoas desconhecem o trabalho do enfermeiro. Então, elas ficam um pouco mais resistentes, né, a vir na consulta, seja do pré-natal, seja da criança, né? As mães, às vezes, são mais resistentes. Mas no momento que elas conhecem, né, a consulta do enfermeiro, elas vêm. Sempre tem essa adesão. Eu vejo, para mim é muito satisfatório ver a adesão das mulheres, né, das mães, das famílias, em questão à puericultura. Porque como elas vêm já desde o pré-natal com, né, esse movimento de dar continuidade e mostrando a importância para o desenvolvimento da criança, então tem bastante adesão, né, porque elas têm um vínculo com a gente. E quando elas vêm na primeira consulta, por exemplo, que faz a primeira consulta ali antes do 7º dia, ela já sai da unidade com o agendamento da próxima consulta. Então, não precisa ela estar retornando para isso. Se ela falta, a gente vai na casa, faz uma visita domiciliar, aciona o agente de saúde, o que aconteceu. E é uma coisa que a gente sempre deixa claro para a pessoa, para a mãe, para quem está acompanhando, porque às vezes não vai só a mãe, às vezes vai tia, às vezes, né? Para quem está acompanhando a criança, qualquer alteração, entre em contato, mesmo que a data do seu agendamento seja daqui a 20 dias. Tem alguma dúvida? Entre em contato. Nós estamos aqui para lhe orientar, lhe ajudar. Então, não fique nunca em dúvida. Então, eles têm essa adesão e essa confiança de que a gente está ali para orientar e para auxiliar eles em qualquer dúvida. E a procura é muito boa. E dentro assim, ó, das várias orientações que tu oferece, Patrícia, lá no alto da Boa Vista, o que tu destacaria assim, dessas orientações no sentido de prevenção, de emancipar essas famílias em termos de educação em saúde? O que tu destacaria assim Olha, o carro-chefe, sim, quando a mulher, né, ganha o bebezinho, é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né, que é a grande dificuldade que eu vejo das mulheres conseguirem amamentar até o 6º mês, né, exclusivamente. Por vários fatores, tanto culturais quanto precisar de trabalho, né, então é uma orientação primordial, o aleitamento materno exclusivo, os cuidados,
né, com a criança, com higiene, os cuidados, né, de onde deixar a criança. É uma área vulnerável, né? Então, às vezes, a gente tem que adaptar as condições aonde essa criança vai dormir, né? Qual o risco que corre de dormir no meio dos pais, as orientações que a gente tem que dar, né? A introdução da alimentação, né? Uma alimentação saudável, né? Que a gente sabe o quanto é difícil uma introdução alimentar para uma criança, né? E a orientação, né, tem que ser gradativa. Então, são as orientações mais relevantes que é dado durante uma consulta. Fora que na caderneta da criança existem os marcos do desenvolvimento, que a gente sempre orienta as mães a irem acompanhando. E na consulta a gente pergunta se tem algum marco que não foi alcançado. Digamos que não foi alcançado algum, é orientado alguma atividade para a mãe desenvolver com a criança em casa. E Laura, assim, ó, como é que tu vê o desenvolvimento da consulta de puericultura em Santa Maria pelos enfermeiros, nas estratégias, os enfermeiros desenvolvem? Olha, pelo nosso sistema de informação que a gente pode tirar, né, esses dados, nós desenvolvemos, né, aqui em Santa Maria, sim. E claro que ainda a gente tem os nossos protocolos, mas o que eu percebo é que ainda tem algumas coisas que podem contribuir, né, para a gente qualificar essa assistência, né, alguns dispositivos para a gente, de repente, estar organizando melhor o nosso dia a dia, né, mas em termos de qualidade e de oferta dessa consulta, a gente está muito bem aqui em Santa Maria. Os enfermeiros, eles estão oferecendo, né, e a qualidade também dessa consulta, pelas orientações, a gente percebe que pode ajudar bastante na qualidade de vida dessas famílias. E assim, pessoal, que desafios nós temos? Que estratégias vocês veem dentro do sistema aqui de Santa Maria em relação à consulta? Quais são os desafios, assim? E que sugestões vocês dariam em termos, assim, de melhorias para a gente desenvolver de forma, assim, mais efetiva a consulta por parte da nossa equipe? Olha, eu acredito que a criação de alguns dispositivos, né, que nem eu falei, para que a gente possa sistematizar e, quem sabe, futuramente a gente ter algumas outras pesquisas em cima desses dados que vão estar sistematizados, né? Então, o objetivo, por exemplo, do meu trabalho da dissertação é justamente qualificar essa consulta, né? Conversar com as colegas e ver o que a gente pode, de que modo, melhorar essa consulta. De desafio, a Patrícia trouxe muito bem a questão do aleitamento, ainda é um desafio no dia a dia, né, porque engloba várias coisas, a questão da introdução alimentar, mas tem também o resgate desse acompanhamento. A gente percebe que com o tempo foi se perdendo essa consulta, esse cuidado dessa criança saudável. Às vezes as mães, elas levam porque elas estão doentes. Isso ainda acontece em algumas áreas, né? Aqui em Santa Maria e fora de Santa Maria. Então o desafio é justamente esse, resgatar esse acompanhamento dessa criança enquanto ela está saudável. A gente perceber algumas coisas durante a consulta, porque isso é a riqueza dessa continuidade do cuidado, né? A gente vê a criança saudável, vê desde que ela nasce, e aí consegue perceber quando ela não alcança, como a Patrícia colocou, alguns marcos, não está crescendo, não está desenvolvendo. Então, tudo isso é visto na puericultura, por isso essa importância. Sim. E dentro, assim, de melhorias, o que vocês destacariam como sugestão, né? Em termos, assim, o que necessitaria no nosso processo de cuidado? Em termos de gestão? Assim, está crescendo muito o atendimento da enfermagem na puericultura. Está mostrando muito a relevância, a importância desse atendimento. Infelizmente, ainda não temos uma cobertura total no município, né, que possa cobrir todas as crianças do município. Acho que isso seria importante, o aumento de estratégias, o aumento de equipes que pudessem atender todas as crianças, né?
Eu penso que esses dados assim que vocês apresentam nos remete o quanto o Plano Municipal de Saúde de Santa Maria ele está com uma perspectiva bem efetiva em relação a essa temática até 2025, que é aumentar o número de equipes, de profissionais, né, enfermeiros preparados, capacitados e também, como bem vocês falaram aqui, a necessidade de um sistema de informação efetivo que nos permita desenvolver um processo de trabalho, né, de enfermagem e dar essa continuidade com mapeamento, né, do território e assim a gente conseguir efetivar com qualidade esse atendimento tão importante para promover e prevenir a saúde, né, da criança até ali os 6 anos de idade, né? Que entra esse período. Efetivo até os 2, né? E depois se estende anualmente. Na verdade, trazer adultos saudáveis e adaptados para a sociedade, né? Que é essa a grande promoção da puericultura. Agradeço, Laura, a tua presença, a tua participação, né, com a gente aqui nesse momento tão especial para discutir uma temática que é o nosso cotidiano, que é a consulta de enfermagem na puericultura. Patrícia, muito obrigada por estar aqui também, compartilhando esse saber, essa vivência sobre a consulta. Muito obrigada. O Saúde em Foco fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.